Oi, turma! Bem-vindos à nossa quarta aula. Estamos fazendo uma viagem fascinante pela língua portuguesa, não acham? Gostaria de ressaltar mais uma vez a participação de vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Leiam os textos e participem dos fóruns de discussão. Já vimos na unidade 1 a importância da linguagem e da comunicação. Nós estudamos os conceitos de linguagem, língua, fala, gramática e linguística. A linguagem é a faculdade inata ao ser humano, que faz com que ele se comunique com os outros. A língua obedece a padrões criados pela própria comunidade. Logo, um falante não pode modificá-la. Isso implica dizer que a língua é convencionada. A fala, ao contrário da língua, é individual, representa o uso particular que se faz da língua. E a gramática, no caso a normativa, prescreve as normas da língua. Estudamos na unidade 1 também os elementos que fazem parte do processo de comunicação, que são: nós temos o código, que é definido como qualquer conjunto de símbolos usados na transmissão e recepção de uma mensagem. Nós temos a mensagem, que é o conteúdo transmitido por um emissor. Nós temos o referente, que é o contexto em que estão inseridos o emissor e o receptor. Além disso, nós temos o emissor ou emitente, que é quem transmite a ideia. Nós temos o receptor, que é quem recebe a mensagem. E temos o quê? O canal de comunicação. O canal de comunicação é o meio que faz uma mensagem chegar a outra. Então, nós temos, no processo da linguagem, referente, emissor, código, receptor, mensagem e canal de comunicação. Tudo isso no processo da linguagem. Além disso, nós estudamos as funções da linguagem, porque no processo de comunicação sempre temos um objetivo ao nos comunicarmos. Nada é o acaso. Por isso, temos as funções de linguagem. As funções da linguagem estão centradas no processo de comunicação. Então, a função referencial está centrada em quê? No referente. A função emotiva está centrada em quê? No emissor. A função conativa está centrada em quem? No receptor. A função metalinguística está centrada no código. A função poética está centrada na mensagem. E a função fática está centrada no canal de comunicação. Além disso, estudamos também as variações linguísticas que acontecem na língua. Um exemplo simples dessa variação é a palavra mandioca. Aqui em Montes Claros, nós costumamos dizer mandioca, mas no Nordeste as pessoas falam macaxeira. No Rio de Janeiro e São Paulo, as pessoas dizem aipim, ou seja, uma variação linguística de uma mesma palavra.
Na unidade 1, ainda estudamos as diferenças entre a língua falada e a língua escrita. A língua falada tem a presença do locutor e interlocutor no ato da fala. Além disso, há a presença de repetições, frases cortadas. Já na língua escrita, não há a presença do locutor no ato da leitura, e a escrita deve obedecer às normas da gramática, e não deve haver nem ambiguidades e nem repetições. Então, a linguagem é essencial para o ser humano, porque é por meio dela que ele recebe e transmite informações e deixa sua marca na história. Agora, na unidade 2, nós estudamos sobre leitura, a importância da leitura para o desenvolvimento intelectual das pessoas. Estudamos também sobre o conhecimento prévio para a leitura. Para uma boa leitura, é necessário que o leitor ative o quê? O conhecimento prévio na leitura. Esse conhecimento prévio é composto de quê? Conhecimento linguístico, textual e conhecimento de mundo. O conhecimento linguístico diz respeito a quê? A língua, ao conhecimento que ele tem sobre a língua. O conhecimento textual diz respeito a quê? O conhecimento textual é aquele que o leitor ativa para distinguir um tipo textual ou gênero textual de outro. E o conhecimento de mundo? O conhecimento de mundo é o quê? É aquele que ativa todas as experiências que o leitor possui no decorrer de sua vida. Então, a junção do conhecimento linguístico, conhecimento textual e conhecimento de mundo dão origem ao conhecimento prévio. A junção desses conhecimentos é chamada de conhecimento prévio e deve o quê? Deve ser ativada na hora da leitura. Vocês sabem que, sem o conhecimento prévio, a leitura vai se tornar muito mais difícil de ser compreendida. Além disso, na unidade 2, nós estudamos as estratégias de leitura e a importância de ler para uma criança, para que ela possa tomar gosto pela leitura. Pela leitura, resumindo a unidade 2, entendemos então que, primeiro, a leitura é um instrumento necessário para a realização de novas aprendizagens, porque proporciona a ampliação de horizontes e uma visão crítica da sociedade em que vivemos. Segundo, ler significa decodificar, interpretar e conhecer. Terceiro, o texto pode ser definido como uma unidade básica significativa. É o elemento central da comunicação, da interação social. Quarto, para que o processo de leitura se dê satisfatoriamente, é necessário que o leitor interaja com o texto, buscando retirar informações que lhe possibilitem construir seu significado através das estratégias de leitura. Quinto, existem alguns fatores que interferem diretamente no ato de ler e atrapalham na apreensão do sentido do texto. Para que se obtenha sucesso no processamento da leitura, é preciso que o leitor fique atento a alguns procedimentos que o ajudarão na sua leitura. Na unidade 3, nós estudamos sobre texto e textualidade. Nós compreendemos que texto é o quê? Em sentido amplo, designa toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano. Além disso, estudamos sobre as diferenças entre tipo e gênero textual, entendendo que o gênero textual é a aplicação do texto. Então, dentro do tipo textual narração, podemos ter o romance, a crônica, a fábula. Enfim, os gêneros textuais são mais amplos. E estudamos também que Marcuse e Travaglia têm opiniões diferentes sobre tipo textual, gêneros textuais e discurso. Resumindo a unidade 3, nós aprendemos então que
O texto consiste em qualquer passagem falada ou escrita, que forma um todo significativo independentemente de sua extensão. Pode-se afirmar que um texto não se define pela quantidade de palavras empreendidas, e sim por sua textualidade, isto é, a possibilidade de que seja entendido como unidade significativa global. Tipo de texto é o quê? É uma forma de construção escrita, definida pelas características linguísticas que o compõem. Podemos afirmar que, geralmente, os tipos de texto abrangem um número muito pequeno de categorias, conhecidas como narração, descrição, argumentação, injunção e exposição. E o gênero textual é o quê? A materialização dos tipos de textos que encontramos em nossa sociedade. É toda forma de texto que circula na sociedade e que tem uma função específica, dirige-se a um público específico e possui características sociocomunicativas próprias. Agora, antes de iniciarmos nossa quarta aula, gostaria que vocês assistissem a um vídeo para que possamos refletir sobre a importância da leitura na vida das pessoas. O vídeo é um curta que se chama Vida Maria, de Márcio Ramos, feito em 2006. Gostaram do curta? Eu gosto muito desse vídeo porque ele traz várias reflexões sobre a desigualdade de gênero na nossa sociedade. Infelizmente, essa ainda é a realidade de uma parcela grande da população brasileira. Existem muitas crianças que não têm acesso à educação e, quando têm, não podem continuar os estudos porque precisam trabalhar para ajudar no sustento da casa. No vídeo, há o interesse da Maria em escrever. Vocês veem que ela pega o caderno e escreve o nome dela. Mas, pela falta de perspectiva da mãe, não há um incentivo para que ela continue os estudos. Por isso, o abandono escolar é recorrente. O curta ainda mostra a repetição dos padrões de gênero pré-estabelecidos nas gerações que se sucedem e que são interiorizadas, sem nenhum questionamento, apenas cumprem-se os seus papéis. Vocês perceberam que há uma repetição da vida da mãe, e a filha vai repetindo a mesma vida, e, consequentemente, as gerações futuras terão o mesmo destino. Eu passei esse vídeo porque gostaria que vocês refletissem a importância que a leitura pode ter na vida de uma pessoa. É através da leitura que descobrimos novos olhares para o mundo. Podemos enxergar a vida de uma maneira diferente e tentar modificar a nossa vida. É isso que devemos ensinar aos nossos filhos, alunos, amigos e familiares. Mostrar que a leitura abre um mundo novo de oportunidades para a nossa vida. E tudo isso acontece através do texto. Agora, nesta unidade, iremos trabalhar o quê? A tipologia textual. O termo tipologia textual designa uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, está relacionado com questões estruturais da língua, determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Objetivamente, dizemos que o tipo textual é a forma como o texto apresenta-se. A tipologia textual é dividida em narração, descrição, dissertação e injunção. Nós temos a narração, é o ato de narrar algo. Pela descrição, é o ato de descrever algo. A dissertação é o ato de dissertar sobre algo. E a injunção é o quê? Ela tem a finalidade de orientar o leitor a fazer alguma coisa. Passemos agora à definição mais elaborada de cada uma dessas tipologias. A primeira tipologia
é a narração. A principal característica da narração é o quê? Contar uma história que pode ser real ou não, geralmente situada em um tempo e espaço com personagens, foco narrativo, clímax, desfecho, entre outros elementos. Os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa são contos, crônicas, fábulas, romance, biografias, dentre outros. O tipo de texto descrição, ele tem por objetivo descrever objetiva ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são laudo, que eu tenho que escrever tudo, um relatório, eu tenho que fazer a descrição do que está acontecendo, uma ata, um guia de viagem. Também podem ser encontrados em textos literários por meio da descrição subjetiva. O tipo textual dissertação é um tipo de texto opinativo, em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Sua maior finalidade é conquistar, é persuadir a adesão do leitor aos argumentos apresentados. Eu vou argumentar sobre determinado assunto. Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são ensaio, carta argumentativa, dissertação, editorial, dentre outros. O tipo textual injunção é aquele texto que apresentam com a finalidade de instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis, sempre com objetivos de instruir e orientar o leitor. Agora vamos estudar os gêneros textuais. Diferentemente dos tipos textuais, que apresentam uma estrutura bem definida, além de um número limitado de possibilidades, os gêneros textuais são diversos e cumprem uma função social específica. Além disso, os gêneros podem sofrer modificações ao longo do tempo, embora muitas vezes preservem características preponderantes. Por exemplo, com essa evolução da língua, dos meios de comunicação, temos a carta, que depois foi transformada em e-mail, meio de comunicação que substituiu o papel, a caneta e a necessidade de colocar no envelope e postar nos correios, visto que pode ser recebido instantaneamente pelo destinatário. Contudo, alguns elementos linguísticos foram preservados no e-mail, como saudações, o remetente e, claro, o destinatário. Muitas vezes, a pessoa se esquece que o gênero textual em e-mail deve conter os mesmos elementos linguísticos que a carta e se esquece, por exemplo, de saudar a pessoa a quem envia o e-mail ou se despedir da pessoa. Apesar de usar outro suporte, que é o computador, esses elementos linguísticos devem ser preservados. Então, quando vocês forem enviar o e-mail, fiquem atentos a esses elementos. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos, característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas sociais, institucionais e técnicas.
Em contraposição aos tipos textuais, os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em designações diversas, constituindo listagem aberta. Alguns exemplos de gêneros são telefonemas, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea. Eu poderia ficar aqui enumerando diversos gêneros textuais. Seja no bilhetinho deixado na porta na geladeira, seja nas postagens feitas nas redes sociais ou até mesmo nas piadas que contamos para os nossos amigos, os gêneros estão lá, trabalhando a serviço da comunicação e da linguagem. Vejamos a aplicação dos gêneros textuais. Na nossa terceira aula, nós vimos esse quadro de uma maneira resumida. Agora eu volto a esse quadro para nós podermos vê-lo de uma outra forma, mais ampliada. Aí nós vamos ter o gênero textual, a modalidade discursiva, o suporte do texto, o ambiente discursivo e a interação verbal de enunciadores. Então, nós temos novela, crônica, romance, entrevista. Vou pegar aqui, por exemplo, o gênero textual, carta-ofício. Qual é a modalidade discursiva dela? De expor e argumentar. E qual seria o suporte do texto dessa carta? Seria a folha de papel, timbrado e envelope. Qual é o ambiente discursivo? O ambiente escolar oficial. E qual a interação verbal de enunciadores? Eu tenho universidade, escola, prefeitura. Agora, se eu pego o gênero textual, manual de instrução de TV, qual é a modalidade discursiva? Ele vai instruir. Qual é o suporte do texto? O folheto, um folder, um livro impresso. Qual é o ambiente discursivo? A indústria, o comércio e a interação verbal de enunciadores. A empresa, né, a indústria com o cliente. Se eu tenho, por exemplo, o gênero textual cheque, muitos usam, né, foi mudado pelo cartão de crédito, mas ainda tem gente que usa o cheque. O cheque, ele está na modalidade discursiva de quê? Expor e instruir. Qual é o suporte do texto? O talão de cheque. Qual é o ambiente discursivo? O banco, não é isso? E a interação verbal é o cliente e o banco, não é isso? Aí eu tenho, por exemplo, a narração de jogo de futebol, que é o gênero textual, com a modalidade discursiva de narrar. O suporte é o rádio e TV, o ambiente discursivo é a mídia esportiva e a interação verbal de enunciadores é o quê? O narrador, ouvinte e os telespectadores. Então, para cada gênero textual, temos os elementos que se encaixam nele. Agora, temos o exemplo de um gênero textual discursivo, que é o gênero jornalístico. Como exemplo do gênero jornalístico, nós temos o quê? Editoriais, notícias, reportagens, artigos de opinião, entrevista. Aí eu tenho um exemplo aqui. Uma notícia do jornal Folha de São Paulo. Justiça manda Exército desocupar morro no Rio. A Justiça Federal ordenou a saída do Exército do Morro da Providência, no Rio, acolhendo um pedido da Defensoria Pública da União. A juíza Regina Carvalho, da
18ª Vara Federal apontou despreparo e inabilidade na atuação da força. Segundo depoimentos, no sábado, 3 jovens do Morro foram entregues por militares a traficantes de uma favela rival e mortos. Então, o objetivo do texto jornalístico é o quê? Informar. Um outro exemplo é o exemplo de um gênero instrucional, que engloba a manuais de instrução, bulas de remédio. E nesse exemplo, nós temos como exemplo do gênero instrucional uma receita de bolo. Então, nós podemos ter receitas, manuais de instrução, regras de jogo, formulários, e aqui a gente tem a receita de um quê? Um bolo de cenoura. Para esse gênero, nós precisamos de quê? Dos ingredientes. Aqui nós temos 2 ovos, 1 colher de fermento, 1 lata de cenoura escorrida, óleo de girassol, 1 copo de iogurte, 1 xícara de açúcar. Logo após os ingredientes para a cobertura e o modo de preparo. Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, o açúcar e o iogurte. O gênero instrucional permite que o leitor acompanhe a receita e a faça da mesma forma pedida, para que não aconteça nenhum imprevisto. Segundo Bakhtin, todas as atividades humanas estão relacionadas ao uso da língua, que se efetiva através de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade humana. Temos de ver os gêneros como entidades dinâmicas. Os gêneros limitam nossa ação na escrita ou na oralidade. Por todas essas observações, já podemos afirmar que os gêneros não são entidades formais, mas sim entidades comunicativas em que predominam os aspectos relativos às funções, propósitos, ações e conteúdos. Nesse sentido, pode-se dizer que a tipicidade de um gênero vem de suas características funcionais. Então, os gêneros textuais são entidades dinâmicas, históricas, sociais, situadas, comunicativas, orientadas para fins específicos, ligadas a determinadas comunidades discursivas, ligadas a domínios discursivos, são recorrentes e estabilizadas em formatos mais ou menos claros. Por isso, o estudo da língua se torna mais fácil através dos gêneros. Gostaria que vocês assistissem a um vídeo que se chama Aprender a Aprender. Gostaram do vídeo? Esse vídeo resume a nossa disciplina de língua portuguesa. Podemos usar a metáfora do barro para a nossa produção textual. Produzir um texto é como pegar o barro e tentar produzir uma panela, uma jarra. A dificuldade é a mesma, mas é através da leitura que a produção textual se torna mais fácil, porque quando lemos, ampliamos nosso vocabulário e o nosso conhecimento prévio. Então, ao produzir um texto, assim como o menino do vídeo, demanda tempo, esforço. O primeiro é claro que não sairá perfeito, e para isso existe o rascunho. Existem as técnicas para elaborar um texto, como o objetivo, a clareza de ideias, a concisão e a elegância. Seguindo esses passos, a produção textual será muito mais fácil. Assim como o menino do vídeo pega o barro para construir algo, nós também pegamos as palavras para construir nossos textos, porque falamos e nos expressamos através dos textos. Espero que vocês sejam como esse menino e que tentem e que nunca desistam na produção de textos, porque produzir um texto não depende de magia, mas sim de esforço e dedicação. Desejo que vocês sejam bons leitores e bons escritores. A nossa aula termina aqui, mas continuaremos nossa viagem no ambiente virtual de aprendizagem. Lembrem-se de participar dos fóruns de discussão e fazer a leitura do caderno didático. Espero todos lá. Até mais!